E a nossa série sobre a ISO 9001 continua a todo vapor e aqui agora falando então do parágrafo 7 da norma. Nessa aula vamos falar especificamente do requisito 7.1.5.1 que trata então dos recursos de monitoramento e medição. Para entender então o que é monitoramento, o que é medição, como aplicar no processo, a interpretação da norma e a aplicação dela em todo o recorrer das atividades do sistema de gestão da qualidade, vem comigo para a aula de hoje. Nosso curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo, adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 300. Eu sou Tom Trindade e estamos aqui para dar mais um passo na nossa jornada sobre a ISO 9001 e saiba que é uma alegria sem tamanho ter você participando com a gente aqui dessa trilha de especialização na ISO 9001. Chegamos no parágrafo 7 e estamos trilhando requisito por requisito. Já falamos até aqui, então, da questão de recursos relacionados à infraestrutura nas aulas anteriores, depois pessoal e também ambiente de operação, que foi a nossa última aula. E aqui falamos agora sobre o 7.1.5, que trata de recursos de monitoramento e medição. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana nós temos aí novidade do nosso canal e você será notificado em primeira mão de que tem um material novo para você poder aí estudar, para você se especializar. E você que já conhece o canal, já está com a gente, bora avançar mais um passo na ISO 9001. O tema 7.1.5 trata então de recursos de monitoramento e medição e o 7.1.5.1 fala de generalidades, ou seja, há um ponto em comum nesse requisito que tem que ser observado com cuidado, porque generalidades costuma a pegar pessoas de calça curta durante auditorias. Não se observa as generalidades, então toma cuidado. Porém, monitoramento e medição, eles têm conceitos diferentes. Você sabe qual é a diferença de monitoramento e medição? Então vamos nos atentar ao conceito, porque quando aprendemos o conceito, nós temos ali a convicção de que estamos atendendo o requisito da forma correta. Então, quando se fala em monitoramento, monitorar, nós estamos falando de acompanhar o estado ou a situação de alguma coisa. Ou seja, é aquela verificação que nós vamos fazer no processo de tanto em tanto tempo. Verificar de hora em hora, de meia em meia hora, 3 vezes por dia, 2 vezes por turno, enfim. Isso que você faz é uma forma de você acompanhar o estado de algo. Então, monitoramento é de que forma você está acompanhando, com que frequência você está acompanhando. E depois, nós temos a questão da medição, que vai falar para nós, então, que é avaliar a grandeza através de um valor. Ou seja, eu vou até o processo, eu faço a verificação tantas vezes por turno, e ali eu faço uma medição, seja através de um instrumento, seja visual, ou seja, através de um valor, ou através de um atributo, dizendo se está ok ou não ok, aprovado ou reprovado, se aquilo atende o que foi planejado. Então, este requisito da norma fala sobre a maneira como eu estou monitorando, entre formas e questão de equipamentos que estou utilizando no processo, e também a medição, como eu estou medindo, é através de equipamento, é através de atributo, como que eu estou fazendo isso. Entendendo isso, nós vamos, então, claro, conseguir aplicar o conceito da ISO 9001 nisso que nós estamos lendo. Então, voltando agora, então, para o requisito, diz da seguinte forma, em generalidades. A organização deve, lembrando que o deve é uma obrigação, determinar, vou destacando aqui as palavrinhas-chave, e prover. Ou seja, ela deve dizer o que tem que ser feito e prover aquilo que ela diz que tem que ser feito. Ou seja, determinar quais são os recursos e deixar à disposição os recursos necessários para assegurar os resultados válidos, é muito importante, resultados válidos e confiáveis quando monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. O que deve ser feito, então, observando essa primeira parte, né, de generalidades? Eu devo, então, dizer o que é necessário,
deixar à disposição o que é necessário para assegurar os resultados válidos, ou seja, quando eu vou fazer uma medição de algo, quando eu tenho resultado de algo, isso tem que ser válido e tem que ser confiável. E quando se fala válido, nós estamos falando lá daquela questão de equipamentos calibrados com padrões reconhecidos nacionais ou internacionalmente e confiáveis, de forma que eu tenha ali um equipamento seguro, um equipamento que é verificado, um equipamento conservado, uma forma de monitorar, seja com equipamento, até mesmo visual, comparado a algo que vai me dar um resultado adequado, um resultado de confiança. Mesmo que seja um atributo, seja algo visual, vou comparar com algo, aquele algo que eu estou comparando visualmente precisa estar de forma adequada, atualizado, né? Então, muitas vezes, um padrão visual também tem validade para que seja verificado de tempo em tempo, para garantir que ele vai me dar um resultado confiável. E quando eu tenho que garantir isso? Quando o monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. Ou seja, quando que eu tenho que aplicar isso? É quando eu determinei que eu vou monitorar tantas vezes por turno, ou eu vou monitorar por dia, por hora, é um equipamento que faz isso, alguém que vai até o processo e faz a medição, é o computador que faz a medição, é o robô que faz a medição. Então, independente da forma, ele tem que me dar resultados confiáveis, válidos e confiáveis para que o produto e o serviço atenda aos requisitos. Que requisitos? Aquela especificação que você colocou. O produto tem que estar sem rebarba, é um requisito. A cor tem que estar adequada, é um requisito. Tem que estar limpo de tal forma, é um requisito. Tem que medir entre tanto e tanto, é um requisito. E isso é o que vai destacar para nós, então, a conformidade. Então, quando fala isso em generalidades, está dizendo que, em geral, eu tenho que olhar para tudo isso e sempre se preocupar com determinar, deixar à disposição e que os resultados sejam válidos e confiáveis toda vez que eu vou atestar a conformidade comparando a um requisito estabelecido pela empresa. Ficou claro até aqui? Está claro até aqui? Deixa aqui o seu like, coloca o dedinho aí no joinha, para que possamos, então, entender que está ficando claro para você. Seguindo, aí o requisito vai trazer para nós, em generalidades, algumas questões que dizem da seguinte forma. A organização, ela deve, ou seja, é requisito, assegurar que os recursos providos, ou seja, que aquilo que eu estou entregando à disposição do processo para garantir resultados válidos e confiáveis, eu devo assegurar, então, que os recursos sejam adequados para o tipo específico de atividade de monitoramento e medição assumidos. Ou seja, se eu vou medir, vamos supor, uma peça que ela tem ali milímetros, né, para ser de tolerância, eu não vou medir isso, por exemplo, com uma trena. Porque se eu tenho questão decimal, eu não vou conseguir medir isso com uma trena. Talvez o adequado ali seja um paquímetro, seja uma escala com uma precisão melhor. Da mesma forma, ao contrário, se eu vou medir algo que tem metros de distância, eu não vou medir com uma régua. Então, entende que isso não é uma medição adequada. Por quê? Isso traz um erro de medição muito alto. Tá? Então, até mesmo a questão quando falamos por atributo. O que é atributo? É quando eu não tenho um valor, mas eu tenho ali uma inspeção visual, por exemplo, onde o meu resultado vai ser ok ou não ok, aprovado ou reprovado. Isso eu comparo geralmente com um padrão visual, ou seja, tem uma peça padrão, eu vou colocar uma ao lado da outra e vou dizer, opa, essa está igual a essa, ou essa está diferente dessa. Ou seja, tem que ser adequado, tem que estar atualizado. Eu não posso ter uma peça padrão numa versão diferente daquela que está em produção. O produto teve uma alteração de projeto, o produto teve uma alteração visual e ainda o meu padrão está na condição antiga, ou seja, é inadequado. Então, os recursos providos têm que ser adequados de forma específica para a atividade que está sendo realizada. Então, entender a minha escala, entender ali as métricas, entender a forma de medição para trazer, então, ali aquilo que é adequado. Então, entenda esse adequado, o que está sendo medido, qual a melhor forma de medir, qual é a minha escala, qual é a minha tolerância. Isso é muito importante.
Depois, no item B, ele vai trazer para nós que esses recursos eles devem ser mantidos para assegurar que sejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Ou seja, eu devo manter nesses recursos um histórico de alteração, um histórico de medição, um histórico de verificação, para assegurar que aquilo que eu estou utilizando, ele está adequado. Por isso que existe geralmente um período de calibração. Um período, como se fosse uma validade da calibração feita até uma próxima calibração, para garantir um período mínimo, seguro, para que as minhas medições tragam, então, resultados válidos e confiáveis. Né? Se eu calibro o equipamento hoje e nunca mais calibro ele, eu não sei se ele está me dando ali um resultado seguro, um resultado válido. Eu posso estar enviando peças fora da especificação. Ou seja, então, esse monitoramento faz com que continuamente, que é isso que está dizendo aqui, continuamente, nós vejamos se aquilo que está sendo realizado é apropriado ao propósito. Qual o propósito? Ter resultados confiáveis. Declarar a conformidade do produto ou do serviço. Então, ter registrado o certificado de calibração, registrado ali a validade, poder visualizar isso no equipamento, que é muito importante, e que vai dizer, então, nos próximos requisitos. Vai dizer também essa questão, então, de generalidades, ainda que a organização deve reter informação documentada. Olha, reter informação documentada apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados aos seus propósitos. Quando fala em reter informação documentada, e aqui nós vemos que tem um deve aqui, então o meu certificado de calibração tem que ser mantido. E não só mantido, mas eu tenho que, de fato, analisar o certificado de calibração, nós vamos falar isso nas próximas aulas, e ver se o resultado encontrado lá atende às especificações do meu processo, atende à tolerância estabelecida para aquele equipamento de medição. Então, a informação documentada, a análise do meu certificado, o meu certificado, a validade, a forma de armazenamento, de cuidado do equipamento, isso tem que ser documentado. Para quê? Para que eu possa, então, garantir que os recursos de monitoramento e medição são apropriados ao longo do tempo para o seu propósito. Não só hoje, ou seja, é o histórico. Nós vamos falar na próxima aula sobre rastreabilidade, nós vamos entender isso. Então, a informação documentada, ela me dá segurança no meu processo, segurança na minha calibração, segurança no resultado de aprovado ou reprovado e que está atendendo a especificação colocada. Então, é muito importante olharmos para tudo isso, agirmos com atenção, ter informação documentada, analisar a forma de medição, o equipamento de medição que eu estou utilizando, os padrões visuais utilizados para que eu tenha, então, resultados válidos, seguros, confiáveis e que deem, de fato, para mim um resultado de processo, seja de produto, seja de serviço, que garanta a qualidade. É muito importante. Esse requisito é muito sério, é um requisito bastante crítico e que tem muita não conformidade mesmo. Nós vamos entender isso nas próximas aulas que nós vamos ler. Então, espero ter ficado claro para você até aqui. Nós vamos falar na próxima aula sobre, então, a rastreabilidade de medição, entender a questão dos certificados, entender como analisar o certificado, entender como que eu tenho que analisar os padrões, enfim. Tudo isso que tem impacto no meu processo, através de medições, através de monitoramento, eu tenho que ter rastreabilidade disso. É muito sério, é a confiabilidade do meu produto. Espero ter ficado claro para você, que tenha esclarecido aí as suas dúvidas. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui que nós respondemos todos os comentários do nosso canal, não há nenhum sem resposta. Convido você também a nos seguir no nosso perfil no Instagram, @3ex.desenvolvimento, e lá você também pode mandar as suas perguntas e aí interagirmos de forma mais próxima. Então, agradeço aqui a tua presença e nos vemos na próxima aula. Até mais!